Nossa, eu não resisti. Vou começar a gravar aqui, porque o nosso papinho antes é bom demais, né? Nós somos 15 já, Bastante. 15 na trilha, todo mundo com a bicicletinha, prontinho, e aguardando aí a Denise Mascarenhas. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa, ainda não. A Graça está tentando falar com ela, porque às vezes ela tem algum probleminha na conexão, né? E aí a gente aguarda. Então, eu estou tentando gerenciar aqui a agenda para outubro. A doutora Liliane já conseguiu conversar com uma nutróloga aqui de Uberlândia. Ela é anestesista, nutróloga e está fazendo o curso de biofal agora com a doutora Mília de Amorim. E ela já aceitou participar. Então, o doutor José Carlos também deu uma promessinha, né? Eu dei uma cantada nele, ele acenou que sim. Então, talvez realmente a gente centre em nutrição no mês de outubro. Porque nós temos aqui no grupo as magrinhas, magrinhas, como Zigrid e eu, que estamos afinando cada vez mais, né? Acho que Denise Bicudo também está mais magrinha, né? Eu estou com os ossinhos aparecendo aqui. Nunca tive ossinho aparecendo, mas está assim, né? Um canibal olharia e falaria, nossa, uma costelinha aí no forno, né? E nós temos os mais rechonchudinhos também. Então, a gente está no mesmo barco, né, Cris? De alfa a ômega, né? A gente tem que saber como é que é essa história. E as magrinhas com plaquinhas de gordura nas artérias, né, Zigrid? O que nós vamos fazer com a gente, né? Então, nós temos que apelar aí para os nutrólogos, nutricionistas, para dar um help aí. Eu falei com a nutricionista que me atende e ela engravidou novamente, está aí com os probleminhas iniciais de enjoo, mas acenou que também poderia estar com a gente, mas mais assim lá para o fim, né? Mais, um pouquinho mais adiante. Eu não sei quanto mas já acenou também. Você ia comentar alguma coisa, Aline? Seu microfone está aberto, mas está sem som. Ou não? Não? Nossa, Fala mais parece um que pouquinho. vocês me ouvem assim? Ah, agora sim. Ah, tá. Não, é aquela questão que eu tinha levantado aqui da B12, né? Que eu tinha comentado no grupo, que eu tava tendo uns sintomas e realmente era aquela hipersensibilidade à vitamina, né? Então eu já vou para outubro assim cheia de dúvidas, cheia de perguntas sobre vitaminas, alimentação vegetariana, porque foi uma experiência assim bem desafiadora, né? Agora eu não sei se eu continuo não tomando vitaminas, né? Como que funciona isso pro meu organismo, então super curiosa com essas participações. Não é interessante porque quando a gente para de comer carne, o ferro e o complexo B, eles gritam, né? Então, a gente tem que caprichar aí. E quando entram as questões das placas, a vitamina E, a quercetina, que é tirada da cebola e do alho. Então, eu já estou tomando faz alguns meses e aguardando mais um pouco para fazer os exames e verificar se a dose é correta, se tem que aumentar, ou se pode diminuir. Então, é tudo novidade, né? Porque nós estamos, assim, na plena alteração de tudo. Nós estamos alterando a consciência, nós estamos mudando os nossos hábitos, e aí tem uns efeitos que eram desconhecidos, e a gente precisa lidar com tudo isso, né? Hoje mesmo eu estava assim pensando, falei, nossa, gente, que coisa. Ontem o técnico veio examinar meus computadores, renovar antivírus, e aí eu decidi. Deixa eu só interromper um pouquinho. Graça, você conseguiu falar com a Denise? Eu tentei dois telefones, inclusive do grupo lá, que ela dá o curso, né, e ela não respondeu. Aí agora tem uma resposta dela. Estou atendendo, já te retorno. Você Ah, ok. acredita?
Ela esqueceu. Não, não, o duro que não, porque eram 17 e pouco, ela me pediu como é que Ah, entraria na live. então ela Deve vai ter sido entrar. alguma emergência. Não, eu estou brincando também. Mas, Marli, voltando ali da vitamina E, tem a ver também com a coenzima Q, né? Q10. Você ficou sabendo? Eu não sei, eu Eu não estou tenho. tomando essa, né? Enfim, vai ser realmente outubro, vai ser ótimo, eu acho. E o doutor José Carlos está por aí, já dei uma cantada, agora reforço. Olha, outubro precisamos de olhar para a nossa nutrição. Eu estou precisando, porque você falou aí do peso, abaixo do peso, pois olho, não é o meu caso. É só fazer cirurgia na boca, ó. Fecha a boca, costura a boca. Que dá tudo certo. Mas doutor José Carlos, Colar a boca? Não, ó, dá uma mirada aqui, ó, ossinho aparecendo, eu nunca tive. Se eu fechar Eu mais a falei boca, dele. eu vou subir igual um balão de hélio. Não pode fechar a boca, não. No estresse, uns desandam a engordar, outros desandam a esmagrecer. Então é um Pois problema, é. entendeu? Marli, você falou que eu emagreci, realmente, eu tive essa fase de emagrecimento e agora eu peguei peso para valer, agora tem que controlar. O duro é perder músculo e ganhar banha, esse é o problema. Perde músculo e ganha banha. Não, mas eu ainda estou com músculo. Ainda bem que eu tenho banha e músculo. Boa noite, Heloísa. Estou fazendo pilates e stand-up pedal. Eu fiquei com inveja desse stand-up pedal. Fiquei morrendo de inveja desse stand-up aí, viu? Gente, é ótimo. Você está na natureza, dentro d'água, é aquela prancha que você fica em pé e rema em pé. Trabalha a perna, abdômen, braço. E está não vale querer fazer milagre achando que é Jesus sobre as águas, não. Né? De vez em quando a gente desliza, mas aí a gente leva um capote. É bom. Mergulha nesse calor todo. José Carlos, aqui está 40, 43 graus, sabia? No sábado registrou 43 aqui. Se o Canadá, que é gente de bem, teve que passar pelo inferno do verão, imagina nós que não somos tão de bem assim, né? Sabe Deus o que vem pela frente. Ai. E o difícil é que a gente saiu da boca do freezer e foi direto para a fornalha, né? Então agora não teve nenhuma transiçãozinha. Aqui em Uberlândia não teve transição, foi direto. E a secura, né? Aqui a umidade relativa do ar está muito baixa, muito baixa. Esse é o problema 880, principal. Né? É do baile vienense para o funk. E quem é que aguenta? Quem que aguenta? Pois é. Mas daremos conta. Eu acho que a gente vai ter que, se a Denise não aparecer, arrumar um palestrante de improviso aí. Nossa Senhora. Nem olha do meu lado, porque hoje eu estou vazia, hein? Eu esvaziei minha caixa de e-mails, esvaziei. Eu também só palestra na época da a gente pode fazer. Vamos fazer receitas de bolos diet. Pode ser refresco gelado. Eu acho que a Denise, outra Denise, a gente pega. A Denise Bicudo. Sou mais graça. Mas muito bom. Eu estou fazendo um curso da Denise Mascarenhas, que é Criança Interior. Olha, é bacana, viu? A gente descobre cada coisa lá do Arco da Velha e fica imaginando como é que a gente, às vezes, procede equivocadamente com as crianças. Meu Deus do céu! Nossa! É impressionante, né? Mas é muito importante. Eu fico agora vigiando as crianças ao meu redor.
Tudo começa no começo, né? Que coisa. Não, mas é interessante isso, apesar de todo o avanço que a humanidade teve em todos os sentidos, parece que a criança ainda é deixada em segundo plano, né? Criança não Pois, entende, criança é bobinha, não escuta, e ela está com a antena aberta, ela está assim, uma placa em branco, registrando absolutamente tudo. E como é que ela faz esses links depende de como o adulto conduz isso, né? Então, é. assim, é a grande preocupação. Eu acho que aquilo que a Ingrid Canhete nos colocou a semana passada vai bem dentro disso, porque a educação que a gente recebe na família e depois na escola, elas são, assim, esse é um aspecto decisivo para o resto da vida. E o que fazer com essa moçada que está chegando com a energia tão diferente daquilo que nós chegamos, né? Então, assim, Muito das crianças. se não houver uma renovação na cabeça desses educadores, sejam pais, sejam professores, a coisa não vai ficar muito fácil para essas crianças, a menos que, de fato, elas tenham uma energia tão diferente que elas mesmas consigam gerenciar isso. E olhem e falam assim: papai, você não aprendeu uma coisa, deixa eu te ensinar aqui. O Marli, ela respondeu. Sim. Ela está sem internet. Eu falei para ela, de repente você fala e não aparece. Pode ser? Poderia, pelo celular, né? É. E ela Depois. preparou o Mahalila para nós, né? O conteúdo do Ah, Mahalila e o despertar. Que Eu não bem. sei se vocês já ouviram falar desse Mahalila, eu nunca tinha ouvido a Graça que trouxe esse conhecimento para nós. o Mahalila é um jogo da consciência, né? Não é um jogo de sim ou não, de adivinhação. É diferente do tarô. Ali você vê o caminho, viu? Você faz uma pergunta, a pergunta ela você se coloca em conexão e você começa a falar e a sentir as coisas que você tem que mudar, né? Principalmente ligada ao ego. Eu falei eco porque eu estou vendo um negócio de ecologia aqui. Olha, ela falou, choveu muito aqui na região, ficou sem luz, o pessoal não sabe se está sem luz, devido às chuvas e uma queimada. Ave Maria, mais uma queimada, a gente não aguenta. Aí aviso para a Marli, eu falei, aviso para a Marli, ela perguntou, Marli? Sim, eu avisei para ela que ela poderia falar e não aparecer. Vamos ver o que ela diz agora. Você pode aparecer, falar? E os apagões que existiam lá na minha infância, eles estão, assim, prestes a acontecer, né? Marli, se eu passo o teu contato para ela, de repente ela fala contigo direto, ela não tem Não, eu tenho o WhatsApp dela, eu tenho 2 números, mas ela não responde em nenhum deles. Se ela está se comunicando com você, pergunta para ela se ela consegue falar pelo celular. Se ela não conseguir, tudo bem, a gente Olha, se eu cometi uma comunicou. coisa, acho que é uma coisa de idade, vocês vão me desculpar. Eu estava vendo uma mensagem errada aqui, gente. Choveu muito. Choveu muito lá no Rio de Janeiro, onde está o meu professor de yoga, que não me deu aula hoje. Então, ele estava justificando que está sem internet. Por Então, isso que ele não não é a apareceu. Denise, não é a Denise. Não é a Denise. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa! Estou rindo da cara. Quer dizer que você fez toda essa conversa foi com ele? Foi tudo o Marcelo falando para mim que não deu aula hoje, Não, justificando. então entra em contato lá com a Denise, porque ela não me responde aqui, ó. Eu estou com 2 contatos dela, ela não me dá a resposta. É um problema Então, de DNA, data de nascimento avançada. depois dessa eu vou ficar atenta, porque na hora que eu entrei com a mensagem para ela, ele respondeu, eu fui direto achando que era ela.
Doutor José Carlos, tem um biofal específico aí para... Já anotei aqui. Considerar certos aspectos. Eu também hoje o terceiro dia, acho que destrambelhou de jeito. Vou falar com a Viviane. Que isso, destrambelhou. Eu acho que hoje está sendo a terapia do riso, viu? Não é possível, gente. É uma terapia de risadas, a gente estava precisando. Já valeu a noite, então, aqui no chat, já valeu então, a noite. A gente pode falar de assuntos Mais um esforço, Graça. Olha, Denise Mascarenhas. Se concentra, Graça. Aqui, olha, concentração, Nada essa de criança pensar em interior bolo de está rolo. aprontando. Agora aqui ela respondeu, estou atendendo e já te retorno, falou. Isso aí, olha aqui para todos lerem, dá para ver? A gente vai acreditar. Qual dia? Vê qual dia que tem essa mensagem. Vê qual foi a data. Marcelo, não me responda mais nada, que eu estou fazendo papelão aqui. Olha só, agora ele está falando aqui, Marcelo. Eu não entendi porque falar com a Marli havia marcado alguma coisa. Conversa de bêbado da coisa. Escuta, tinha um negócio chamado a Praça da Alegria, lá do Nóbrega, lá nos anos não sei o quê. Tinha uma velhinha, tudo que se falava para ela, ela invertia. Ao contrário, ela dizia. Baixou aí, Graça, que foi? Ai, ai, ai. Tá piorando. Jesus amado. Socorre aqui o planeta. Tá dando tilt. Mas falar do jogo, se eu posso mostrar o tabuleiro, não vai adiantar, né? Do tabuleiro do Mahalela. Eu acho que não vai adiantar nada, mas eu acho que a questão da criança interior, para quem quiser entender o Mahalela, é o estudo em cima da criança interior, né? E do ego, né? Das condições egóicas de cada um. É muito interessante. Eu sou uma terapeuta Mahalela. Quem quiser jogar comigo, levanta o dedo. Olha, mas jogar nessa jogada de hoje não dá, não. Faz tempo. Eu não cobro. Você vai misturar a criança da Sônia comigo, com a Denise, com a Maria José, vai dar um rolo. Vai dar. Ela demais. Vera, bem-vinda. Aqui nós estamos falando de criança interior e sapeca. Aqui o negócio está sapecando. Pegar a família inteira, menos o... Estou gostando da alegria. Já cheguei no meio da alegria aqui. Aqui a gente está assim, na sessão chamada terapia do riso, viu? Enquanto a gente que aguarda. ótimo. Nada programado. A gente está aguardando a Denise Mascarenhas, ela deve estar com um problema de internet, mas deu um rolo aqui, a gente... Deu linhas cruzadas. O Marcelo falou assim, já estava suando frio aqui. Nossa, nesse calorão, suando frio. Não, conseguiu. Não, Vera, assim, só para você entender assim, a criançada que está girando na roda aqui. A Graça entrou em contato com a Denise Mascarenhas, mas sem querer ela falou com o Marcelo Reis do Yoga. E aí o Marcelo não sabia se eu é que tinha que falar com ele ou ele tinha que falar comigo. Meu Deus do céu! Então, tá tudo certo. Foi ótimo. Linhas cruzadas. Ele não, às 3 horas. Então, eu fiz a meditação com minha irmã, disse, não vamos perder, porque ela também participa. E aí, eu conduzi a meditação. Vocês acreditam? Foi ótimo, não foi, Mazé? Foi ótimo. Foi bom. Eu relaxei. Assim,
Eu ronquei, né? Segundo você. Eu só ouvi o ronco. Isso, eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal, não sei. Ela desmaiou. Sempre são bons sinais. É, né? Não tem ruim sinal, não. Os sinais são ótimos. Foi bacana. Eu me senti ótima. A Maria José chegou aqui com um ar jovial, assim, encantador, que eu até perguntei, o que foi isso? Ela falou, foi o José Carlos. Falei, Jesus amado, eu tenho que avisar a esposa dele. O senhor não estava presente, ela já jogou. Já estava tudo ao Meu Deus! E aqui, ó, além de ciranda, tem suruba, viu? Agora lascou. Muito bom, muito Ai, bom. meu Deus do céu. Doutor José, o negócio agora lascou. Você vê só, né? Tem gente que reclama que a consulta é cruel. Nem sempre é cruel. Pode ser legal. Nem sempre, ó, pode ser legal, né? Pode ser legal. Eu estou vendo fazer propaganda do médico aí. A minha irmã está sorrindo mais mesmo. Eu estou assim, encantada. Tá deixando de ser besta, tá deixando de ser besta. Aí, Olha! Olha, não é por baseando-se nessa história, viu? Que Zigrid está sorrindo, Maria José sorrindo, Graça sorrindo. Eu acho que vai entrar. Vamos. A gente está benzendo a distância, fazendo tudo. Qualquer negócio. Chega todo de bochecha doída, de tanto rir. Agora só falta o Telegram. Deixa eu ver se ela respondeu por lá. Olha, gente, realmente a Denise está nos proporcionando aqui uma sessão terapêutica assim, muito feliz. Com certeza. Muito relaxante. E eu ainda avisei para ela, falei, olha, você tem toda a liberdade hoje, a turma está tão aberta, que você pode até tocar tambor, porque ela tem o lado do xamanismo, né? Você pode trazer o tambor. Então, assim, só falta a gente fazer a roda e começar a sapatear aqui. No caso de Uberlândia, a gente tem que fazer Eu acho que é uma boa ideia. Alguém toca tambor aí? Oi? Se alguém tocasse tambor, a gente já começava a baixar o caboclo aqui, é tudo isso. Ave Maria! Olha, eu tô do jeito que Graça gosta, hein? É que é isso, Aline? O que você falou? Eu tenho tambor aqui, hein? Opa! É agora. É agora. Não faça a cerimônia. Graça, cadê a notícia de Denise? Nada? Nada. Ela não respondeu. Não. Ela vai dar para a Marli, né, primeiro, né? Mas aqui ela não respondeu, não. Nem Marcelo mais. Não, Marcelo desistiu. Marcelo é melhor que ele não responda. Olha, nós já temos aqui o aceite da doutora Lira. A doutora Lira, doutor José Carlos, ela é anestesista aqui de Uberlândia e ela está fazendo parte da turma de Biofal que está em andamento agora. E ela, como nutróloga, aceitou participar. Apareceu, hein? A Denise apareceu. Denise, tá tentando entrar. Olá! Desculpe, porque eu recebi. Você me falou assim, às 20 horas estaremos lá. Não, estaremos terminando às 20. Às 20 horas. Gente, olha. Está ótimo. Olha, eu juro, o que está acontecendo hoje? Ela vai tocar tambor. Ai, olha, juro, eu falei assim, não, às 20 estaremos lá. Todas as minhas lives são às 20. Então, eu disse assim, não, tá de boa, às 20 estaremos.
foi o que eu li, me perdoe. Eu li várias vezes, gente. Maria José, Denise, Deise, Solange, Zé Carlos, Lucilana, Iona, vocês todos 1000 perdões. Não, tranquilo. Olha, você Marli, principalmente Marli. Está perdoada, está perdoada. Você nos Nossa, eu estava pensando que tinha só testar o microfone agora, estava assim de boa, boaça. Eu vou testar o microfone. Cadê o Zoom? Não, mas olha, fica tranquila. Quantos minutos eu estou atrasada só para eu ter noção? Você nos propiciou uma sessão de risos. A gente está dando risada desde 6h30 da tarde. Todo mundo de bochecha doendo. Então, nossa, 6h30. Então, vocês têm 30 minutos de atraso. Então, eu posso ficar até mais. Mas gente, mil desculpas. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Olha, toda a sessão, a terapia que a gente teve aqui prévia, valeu por 1000 encontros. E assim, hoje é o nosso... Nunca mais vou ser chamada para live, gente, desse jeito. Não, nós estamos no 22º encontro e hoje é o primeiro dia da primavera aqui no Hemisfério Sul, né, dia 21 de setembro de 2021. E o que me atraiu na Denise e que eu pedi a Graça para contactá-la foi isso aqui, ó. Então, nós fizemos a festa no bate-palma, bate-pé, e assim ficamos torcendo para você trazer, inclusive, o tambor, né? A Denise tem lives maravilhosas e aí a noite é sua, meu bem. Muito obrigada. Então, eu falei assim, gente, o tempo totalmente aberto para eu falar qualquer assunto. E aí eu estava ouvindo hoje a palestra da que falou semana passada, né? No último encontro que você mandou para mim, que foi deixa eu até coloquei aqui separado, esqueci o nome dela. Ingrid Canhete. Ingrid Canhete. Exato. E aí eu falei assim, nossa, que assunto oportuno, porque eu falei um pouco, vou contar um pouco da minha trajetória, então até do que eu faço, e aí eu vi ela falando sobre as crianças índigo, cristal, e trazendo o livro do Stanislaw Grof, né, falando das crises do despertar espiritual. E aí eu achei super interessante ela trazer esse tema, porque eu fui uma pessoa que passei por esse processo. Então, quando eu tinha exatamente toda a minha trajetória começou de trabalhos terapêuticos a partir de um processo de despertar da Kundalini, que eu vivi exatamente muito parecido com aquilo que o Stanislaw Grof fala no livro dele. Então, e eu tinha 33 anos. Então, E aí, o que aconteceu? Toda a minha vida foi para estudar esses processos. Depois disso, eu só estudei isso. Porque o único assunto da minha vida foi sempre o mesmo, que foram os processos do despertar da consciência. Seja na visão do xamanismo, como a Marli falou, seja na visão hindu, que é a visão do trabalho que eu faço muito hoje, que é o Mahalila, ou seja na visão junguiana da jornada do herói, que foram assim, as abordagens que eu mais estudei para entender esses processos que demandou e demanda até hoje a minha vida inteira e toda a minha reflexão sobre isso. Então, disso resultou eu tenho 3 livros editados. Então, um dos livros chama Em Busca da Pérola, que conta esse processo e essa trajetória do despertar da Kundalini. E eu achei oportuno ela ter falado aquilo, porque eu acho que a gente tem uma carência muito grande. Eu não sei o que vocês fazem, com o que vocês trabalham, se vocês são terapeutas ou são também pessoas que estão interessadas não só, né, no autoconhecimento, mas também são terapeutas. Mas a gente tem uma grande carência e de apoio a pessoas em processo de despertar. E nós estamos vivendo uma época de um despertar coletivo. Então, as crises são muito grandes e muitas pessoas estão passando por processos de despertar e que são vistos pela psiquiatria como adoecimento mental. Então, essas pessoas não conseguem trabalhar esses assuntos, não conseguem compartilhar, não conseguem ter um psicólogo ou um terapeuta que tenha uma capacidade de entender o que aquela pessoa está passando e ajudar essa pessoa num processo de integração. E eu mesmo sou um caso desse tipo, porque eu me senti totalmente desamparada, sem apoio, zero apoio, sem ninguém, absolutamente ninguém entender o que estava acontecendo comigo.
qual era o que estava acontecendo comigo. E não tinha nenhum. E é meio enlouquecedor, porque, embora algumas pessoas passem por alguns processos pelo menos esse tipo de despertar, de demanda espiritual, né? Porque nem todo mundo passa por um despertar que é desse tipo e dessa natureza. Então, se a gente vai estudar, vai ver isso, por exemplo, no xamanismo, muitas vezes tem uma emergência do xamã, ele passa por um processo e ele se torna um xamã, então ele sempre passa por um processo de morte e renascimento, ou adoece muito, isso é muito comum dentro desses chamados espirituais mais de curandeiros, né, de curadores, de pessoas que trazem essa energia de cura, ele costuma passar ele mesmo por um processo de adoecimento mesmo, né? Então, e aí o que acontece? Dentro de algumas culturas, algumas tradições, por exemplo, no xamanismo, isto é acolhido e entendido como um adoecimento, mas eles não entendem como um adoecimento. Eles falam que a pessoa está tomada pelo espírito, pelo divino. Então, eles têm ali um trabalho de acolhimento e integração daquilo. Na Índia, claro, dentro dos ashramas, eles conhecem isso. Então, eles vão dar recursos suficientes e apoio suficiente para que aquela pessoa integre aqueles processos de despertar. E aqui? O que nós fazemos com isso? Fulano está doido, levamos para o hospital psiquiátrico, damos remédios para ele, e aí pronto, acabou. A pessoa nem consegue sair do casulo, que seria assim, vamos imaginar que a pessoa está presa num casulo, numa estrutura de ego, e ali está a alma expressando, querendo que ela expresse outra coisa, ela nem consegue sair do casulo, e aí, ao contrário, né, todos esses remédios, eles vão amortecendo essa percepção, fechando essa percepção, realmente. Então, eu vi, quando eu tinha 33 anos, eu era engenheira, minha história, eu era engenheira, calculista, e vinha de uma história de vida muito tradicional. Eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, desde criança, então sempre tive um chamado muito grande para a espiritualidade, mas como eu nasci numa família muito tradicionalmente religiosa, católica, então a minha expressão estava ali, então estava muito fechada. E aí, o que acontece? Mas eu tinha questionamentos antes disso, muitos questionamentos, muitas buscas espirituais e muitos problemas emocionais. Isso vale importante observar. Então, e muitas dores da criança mesmo, assim, muita coisa mal elaborada. E aí, o que acontece? Eu tinha uma estrutura de ego muito frágil. Ou seja, a minha estrutura, eu não tinha um ego maduro e firme, forte, para conter uma energia espiritual. Aí, o que acontece? Então, assim, eu comecei a fazer terapia junguiana, comecei, na mesma época, eu tive minha filha, e que isso é um fator importante, eu tive já é uma grande mudança. Depois eu comecei a fazer terapia, e separei de um casamento e mudei. Então, eu já tinha feito uma etapa de grande transformação, assim, quando eu tinha 32 anos. Isso. Aí eu mudei e voltei para Belo Horizonte, porque eu morava nessa época em São Paulo. Voltei para Belo Horizonte, que é a minha família daqui. E aí, o que acontece? Eu encontro com um guru. E um xamã. Eu tenho um encontro com um xamã numa palestra. Nesta palestra, eu tive um despertar de Kundalini. Lá naquela palestra. E aí, isso é uma conversa tão absurdamente estranha para as pessoas que não entendem de jeito nenhum o que é isso. Então, quando eu cheguei na palestra, eu comecei a ter estados alterados. Então, eu não era médium, eu não me sentia médium, não tinha nenhuma coisa de canalizar, não tinha nenhuma coisa desse jeito, embora fosse alguém muito ligado à espiritualidade e muito sensível, de alguma maneira. Naquela palestra, eu não entendi nada que a pessoa falou. Ele falava
espanhol. Na época, eu não tinha familiaridade com espanhol. Eu não entendi nada do que ele disse, mas no momento em que eu vi aquela pessoa, eu entrei no estado alterado de consciência. Eu comecei a ver tudo diferente. É como se eu tivesse visto outra coisa. Então, eu comecei a primeira sensação minha de percepção foi de que eu estava vendo tudo em câmera lenta. Então, tudo começou a ficar muito lento. Era como se um filme passasse em câmera lenta. E aí, eu comecei a enxergar tudo em câmera lenta e eu não estava entendendo. E aí eu saí daquela escuta da palestra. E a palestra era sobre iluminação. Era sobre... ele estava falando sobre autorrealização. Que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Tudo era... E eu só fui nessa palestra porque uma amiga falou que ia numa palestra e me deu um convite. E aí um monte de sincronicidade, porque nessa época eu trabalhava no banco e eu ganhei esse convite para uma palestra de uma pessoa que era de fora, que não sabia quem, não sabia o que ia falar, nada, porque essa uma amiga falou, estou indo numa palestra, tal, aqui é o convite. E aí eu esqueci completamente dessa palestra. Nem lembrei que eu tinha uma palestra aí, que eu tinha ganhado um convite. E aí, o que acontece? No dia da palestra, lá no banco, eu resolvo arrumar a minha bolsa. E viro minha bolsa ao contrário e encontro lá o tal convite para a palestra. É agora! É agora! Estava menos atrasado do que hoje. É agora! Não... Aí eu falei assim, vou nessa palestra. E pronto, não tem nada para fazer, uma segunda-feira. Eu chego lá naquela palestra, a tal amiga nem foi. Aí eu chego lá na palestra, sentada lá, nem sabia o que era o assunto, quem era, por quê, que coisa ele ia falar, qual era o negócio. Eu estava completamente sem saber do que se tratava. Quando o cara chega, o xamã chega, eu olho para ele assim e falo assim, nossa, mas eu conheço esse cara de algum lugar. Mas eu conheço mesmo. E aquilo começou a me angustiar de tanta sensação não era de conexão, de conhecer alguém igual. Sim, mas de onde que eu conheço esse cara? E eu tentando lembrar de quem que era parecido. E ele não parecia com ninguém, tinha cara de índio. Então ele não parecia com ninguém que eu conhecesse. E aí, mas eu conheço alguém assim, eu conheço, e aquele negócio virou um problema, e de repente eu começo a ter uma dor de cabeça insuportável. E aí eu sinto aqui, fazendo assim, puff, como se fosse um estampar aqui. Eu sinto uma dor de cabeça, falei, gente, não é possível, vou sentir um trem, e aqui faz assim, pá. Na hora que faz esse pá, tudo começou a ficar diferente da minha percepção. Aí eu enxergo tudo em câmera lenta, aquilo começa a me dar um mal-estar, uma coisa, eu não sabia o que eu estava sentindo, e as emoções assim, aflorando, um negócio doido, e eu passando mal, achando que eu ia morrer, passar mal, que eu estava tendo uma síndrome do pânico, não sabia o que era. Aí, acabou a palestra, e eu estava passando tão mal, que eu saí da palestra e fui embora. E desci as escadas. Era lá no auditório do SESI, lá na... vocês não são de Belo Horizonte, bobeira. Então, e aí eu saí e desci as escadas, e na hora que eu desci as escadas, ele veio atrás de mim. Falou assim, vem cá, como é que você chama? Eu preciso falar com você. Aí quando ele falou assim, vai me ver, você precisa de mim. E eu preciso de você. Não sei por que ele precisava de mim. Mas ele me disse isso. E eu fiquei tão atordoada, mas tão completamente desorientada, fora do centro, que eu errei o caminho de casa. Eu ia pegar um ônibus, errei, fui para um lado, fui para o outro, errei o caminho. Voltei de novo, tornei a encontrar com ele. E aí ele falou assim, vai lá me ver. E eu cheguei lá em casa chorando, com saudade de casa. E eu falava para mim, assim, racionalmente, mas eu moro na minha casa, saudade de que casa que eu tô com saudade? E é uma saudade doída de casa. Eu estou com saudade de casa, e aqui a minha mente completamente brigando com aquilo. E aí eu não consigo dormir, a noite inteira chorando. No outro dia, chorando. E chorando de uma maneira tão absurdamente visceral. Eu trabalho hoje com bioenergético.
com a minha barriga assim, fazendo assim, pá, ondas de choro. Ondas de choro. E aí, eu fui 2 dias depois, aí 2 dias depois eu tinha, eu liguei lá onde ele estava e falei que eu ia, que ele tinha me dado o cartão para eu ir vê-lo. E eu fui vê-lo, 2 dias depois. Aí, quando eu chego lá, na onde ele estava hospedado, ele estava sentado em posição assim de meditação. E ele falou para mim, senta aqui na minha frente. Ele estava sentado numa cama, ele estava hospedado na casa de alguém que trouxe ele. Pôs ele estava sentado na cama de solteiro, assim, numa posição de lótus, e ele pediu para eu sentar na frente dele. E ele não disse uma palavra. Ele falou assim, a única coisa que ele disse, você está me amando, e esse amor é verdadeiro. E aí ele falou assim, tem um bloqueio aqui, você fez algum movimento com a mão, aqui no plexo, abaixo do plexo, e falou assim, pode ir. Falou nada. E aí eu comecei a escutar um monte de pássaros, só que eu estava no 12º andar. Eu falei assim, será que ele pôs um CD de passarinho aqui? Fiquei olhando assim, ver se tinha um CD, não tinha. E aí, que tanto de pássaro. Aí ele falou, só isso? Ok, pode ir. Eu falei, ok, tô indo. Quando eu saio do quarto, eu tenho um movimento assim de olhar para trás e vê-lo. E nessa hora ele estava meditando, ele estava completamente em silêncio. E quando eu virei e vi ele em silêncio, aí eu tive um despertar. Aí que aconteceu? Aí eu senti um soco na minha coluna e senti um fogo subindo pela coluna. Pá! E aí, na hora que aconteceu isso, é como se eu tivesse viajado no cosmos. Me sentia o cosmos, me sentia no cosmos. E quando eu saí de lá, foi uma experiência tão absurdamente forte que eu não consegui andar. E eu saí do prédio onde ele estava e tive que ficar sentada, que era um prédio em frente a uma praça, e eu fiquei sentada nesse prédio pegando fogo. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, fogo. Todos os chakras e tudo assim. E isso durou 6 meses. Denise, por favor, liga o seu microfone. Eu desliguei porque tinha alguém que esqueceu ligado. Eu peço que você ligue novamente o seu. Ok? Ok. Aí o que aconteceu? Isso durou 6 meses. E aí eu vivi de tudo. Do êxtase, da sensação de unidade e depois o drama, os encontros com o demônio, todas aquelas experiências arquetípicas que as pessoas falam. Então, e aí que eu vejo que as pessoas, quando estão vivendo processos como esse, elas precisam de ajuda. Precisa de alguém que acolha isso, porque é uma loucura. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia estar em lugar nenhum. Era tudo expandido de tal maneira que a sensibilidade era tão absurdamente aflorada que eu tinha que me enfaixar com gaze, com faixa mesmo, com pano, assim, no meu corpo, no meu plexo, aqui toda a minha cintura para conseguir sair na rua, porque senão eu vomitava na rua, de cheiro, do cheiro das pessoas. E tem um momento que eu via o ego das pessoas. Então, assim, aí teve várias etapas de perceber a estrutura egóica de todo mundo. Então, eu chegava, todo mundo parecia monstro para mim. Todo mundo era horroroso, como se fosse assim, o cheiro. Então, assim, aí integrar isso, integrar as sombras, integrar... não é que as pessoas eram feias, é que você via a casca do ego atuando, né? A estrutura egóica. E aí o ser separado. Então, assim, eu tive um processo desse, que foi depois, e aí que está o ponto. Quando um processo desse ele é bem conduzido, ou seja, se você tem um apoio, se você tem uma integração, como na Índia tem, então, assim, as pessoas que estão vivendo qualquer despertar, elas são acolhidas, elas são... muda a alimentação, ela tem o apoio da família, igual o Richard Moss, que foi uma pessoa que eu conheci depois, que também teve um processo parecido. Ele teve um grupo de pessoas que
estava lá, que estava ajudando, que ele tinha conversa, que ele podia estar falando sobre isso, integrando essas experiências. Então, eu entendi que o processo dele foi bem conduzido. E aí, o Jung, ele fala dessas etapas de um processo. Então, onde que você pode, e quais são as etapas de um processo desse, que é a jornada do herói? Se você tem que soltar da sua persona, que é aquilo que a gente socialmente sustenta, lidar com as sombras, integrar a polaridade masculina e feminina, que é um processo muito complicado, e depois tem a identificação com o self, que não é uma emergência ainda, mas você fica achando que é como se desviasse. Então, assim, até que chega numa integração melhor dessas experiências. E hoje eu penso assim, eu tenho 62 anos, isso foi aos 33, então isso tem 27, 28 anos, eu vejo que eu errei em todos os caminhos, todas as portas erradas eu fui. E um dia eu falei assim, Deus, mas por que eu fui em todas as portas erradas? Porque hoje eu acho que eu trabalho com isso. Então, assim, talvez pela minha experiência de alma, qual era a minha experiência, porque o que eu faço hoje? Aí agora chegando onde é o meu trabalho. Então, eu trabalho com o xamanismo, que trabalha que dentro da visão do xamanismo nós podemos integrar para atingir o portal de dentro, o centro, e trabalho com Mahalila, que é um mapa do despertar na visão hindu. E meio que traduzo isso na visão junguiana, que é mais nossa, né? E que vai falando dessas etapas do despertar. Então, o xamanismo, cada cultura lida com isso de uma maneira, com um olhar, e vai tentando contar, né, ou elaborar essas experiências, porque a completa emergência disso é o estado iluminado, que a pessoa desidentifica do ego. Mas tem muitos processos onde você está em processo de desidentificação. Então, todo mundo que está no caminho espiritual, passando ou não por uma experiência dessa, porque ela não é eu tenho que passar por isso, não é, isso cada um vai passar de uma maneira. Tem uma mulher na França, que na verdade ela é espanhola, ela chama Yolande Duran, e ela tem um livro que chama Enamorada do Silêncio, e essa Yolande Duran, com 40 anos, ela mora na França, ela é espanhola, porém ela é uma imigrante francesa, ela morou desde criança na França, ela fala francês. E então essa Yolande, ela era uma pessoa bem, numa vida bem normal, comum, cotidiana, igual ela trabalhava com turismo, ok, nunca teve uma busca espiritual, nunca leu um livro de autoajuda, nunca viu falar de nada dessas coisas que a gente está conversando aqui. E um dia ela acorda e ela iluminou. Então, nem sequer passou por um processo desse. Então assim, passar por processos desse jeito esqueci o nome do livro agora, esqueci o nome dele, acabei de falar o nome dele lá, o do primeiro, que ela fala na palestra. Aqui. Oi, Aline. Tchau, Aline. Então, o Stanislau Grof. Então, essa emergência espiritual do tipo do Stanislau Grof, ou da esposa dele, da esposa dele, né, da Stanislau Grof, e como é que chama a mulher dele? Que também escreveu o livro junto com ele. A emergência espiritual deles veio a partir de uso de LSD. Então, e hoje nós temos muito, dentro do xamanismo, inclusive, muita gente tendo despertares provocados por ayahuasca. Então, assim, e aí nós temos um movimento de despertar muito grande que está acontecendo, é um momento planetário, mas que já vem vindo, seja por uso de ayahuasca, de experiências de droga, de experiências bioenergéticas muito fortes, que acabam liberando a energia da Kundalini também, ou seja, num processo simplesmente
de despertar como essa mulher, o certo é que isso está acontecendo cada vez mais. Então, muitos dos processos, a maioria deles, existe uma crise antes, como aconteceu comigo, uma crise que precisa de integração, porque eu, na minha opinião, hoje, acho que muita gente no hospital psiquiátrico só está lá porque não foi bem conduzido em algum processo de despertar. Então, é muito... bom, então, dentro da visão, aí eu falei que cada cultura traz uma maneira de lidar e uma percepção disso. Então, no xamanismo norte-americano, eles entendem, eles têm uma visão muito integral do desenvolvimento da consciência. Eles entendem que esse desenvolvimento, ele é em todos os níveis, por isso integral. E eles têm uma visão de que as direções são energias que têm energias polares que precisam ser equilibradas. Então, eles têm lá um símbolo que chama Roda Nativa de Medicina, ou Medicina Wells, e essa roda nativa é um modelo deles de explicação do mundo. Então, nesse modelo, você pode entender essa roda de diversas maneiras de interpretá-la, mas elas têm as polaridades. O leste é oposto ao oeste, o sul é oposto ao norte, e o de cima é oposto ao de baixo, e no centro disso tudo está o centro, que é o portal de dentro. E o que é o portal de dentro? É o portal do coração. Então, na visão deles, nós precisamos, para atingir esse portal de dentro, nós precisamos equilibrar polaridades da roda. Então, a nossa cultura é muito do leste. Ou seja, o que são as energias do leste? As energias, os atributos do leste são as energias masculinas, as energias solares. Então, qual é esse atributo? O animal que representa essa direção é a águia. Então, quem é a águia? Se a gente for ver a característica da águia, a águia voa muito alto e vê 360 graus e é super focada. E a águia é um animal de rapina, é uma ave de rapina, ou seja, ela é caçadora. Então, qual é a energia do leste? É uma energia de conquista, de direcionamento, de foco, de visão ampla. Então, essa é uma energia masculina, uma energia solar, que a nossa cultura hipervaloriza. Então, ela valoriza a conquista, valoriza ir na frente, competir. Então, a nossa cultura ela é toda do leste, mas na visão do xamanismo, isso é totalmente desequilibrado se todos os 7 pontos da roda não estiverem em equilíbrio. E, especialmente, o que equilibra o leste? É o oeste, que é a energia do feminino, que é uma energia o oeste. Nós temos no oeste o quê? O sol se pondo. Então, é uma energia lunar, energia do escuro. Então, e o animal que representa o oeste é a ursa feminina, que hiberna no inverno. Então, qual que é o simbolismo do oeste? É a nossa capacidade de digerir as coisas e de entrar para dentro. Então, o que equilibra essa energia muito conquistadora e masculina é a nossa capacidade de entrar para dentro. Então, no leste, nós vemos como a águia. Então, a gente vê tudo, eu quero aquilo, e vou e conquisto e busco. O oeste, você fica no escuro, você fecha esta visão e olha para dentro. Então, olha para o seu coração. Isso é tão importante no xamanismo, na cultura nativa americana, como modelo de desenvolvimento da consciência, que eles tentam equilibrar não só a pessoa, mas uma comunidade inteira. Assim, por exemplo, tem muito caçador nessa tribo, por exemplo, tá? Então, se tem muito caçador, tem muita energia do leste. Então, eles ficam preocupados porque tem muito caçador. Então, precisamos de ter muitas curandeiras, muitas sonhadoras, pessoas que trabalham com o outro lado, da polaridade oposta. Porque se isso não estiver equilibrado dentro de uma cultura, não é só dentro, porque a gente sempre pensa em nós, né?
na nossa visão. A gente não pensa assim, agora, socialmente, nossa, tem muito guerreiro, então tem que ter muita gente que reza. Porque da onde que a gente pensa isso, né? Tem muito guerreiro, deixa eu ser também, porque senão eu vou perder lugar. Eles não, eles pensam em equilíbrio. Então, o leste tem que equilibrar com o oeste. O sul tem que equilibrar com o norte. E o que é o sul? O sul é o criativo, é o espontâneo, é a nossa capacidade de ser verdadeiros crianças, que sermos livres e espontâneos, ter saúde física. E o norte é o atributo do ancião. Então, o norte ele é representado pelo elemento ar, e ali nós temos a nossa capacidade de comunicação, de sabedoria. Então, tudo isso precisa ser equilibrado numa cultura nativa. Além disso, tem o de cima, que é a abertura intuitiva, abertura para escutar as orientações do espírito. E o de baixo, que é a sua relação com a terra. Então, também na nossa cultura, a gente tem esse eixo. Como é que acontece na nossa cultura? O eixo leste-oeste é totalmente desequilibrado, porque o leste sobrepõe ao oeste. O eixo sul e norte é totalmente desequilibrado, porque não há espaço para o ancião na nossa cultura, só o jovem. Então, ele é eliminado. Então, nós temos outro desequilíbrio. O de cima é desequilibrado com o de baixo, por quê? Nós temos dois tipos de pessoa. Ou as pessoas que são muito voltadas para o espiritual e negam a terra, e as que são da terra e negam o espírito. Vocês concordam? Alguém aqui, nesse jeito, atinge o portal do coração? Vocês acham que atinge? Never. Então, embora a gente tenha muito conhecimento e muita coisa, a gente está se perdendo muito também. Embora muita gente está despertando, e eu acho que é aí que tem que estar acontecendo. Se o mundo for na direção do que está acontecendo aí, de desequilíbrio, vai ter que ter muita gente, a própria consciência deve estar trazendo muita gente precisando de despertar e despertando para essas coisas. Deixa eu abrir aqui para ouvir um pouquinho vocês, que eu estou me sentindo falando sozinha. Alguém quer fazer alguma pergunta e comentar? Porque depois eu vou falar do hinduísmo, da visão hindu. Nenhuma perguntinha? Eu vou perguntar, é a Graça. É Graça. Por isso que você estava me dando Graça, é porque eu estava errada no horário. Então, eu queria saber mais assim sobre o problema que muita gente com esses problemas psiquiátricos, né? Muitos jovens, eu não conheço muito, mas a gente vai ouvindo aqui e ali, e que os tratamentos têm sido assim meio absurdos. Você falou, isso é uma coisa muito séria, né? Pode ser pessoas que estejam em processo de despertar e estejam realmente perdidos. E aí a gente vê até a medicina tradicional que não valoriza muito essa questão, não, e essas coisas ficam totalmente... Não considera, não é que não valoriza, isso não existe, isso é um absurdo, não tem nada disso. Então, isso nem é uma sequer existe. O terapeuta tem visto, tem tratado, tem como aconselhar algumas pessoas nesse problema, porque é uma coisa gravíssima, né? Pessoas vão se perder totalmente no meio dessa... Exatamente. Então, hoje, o que acontece? Então, agora, vou falar de outra visão, da visão hindu. Então, a visão hindu, ela é uma visão não dual. O que significa isso? Que se não usando as mesmas palavras, mas no xamanismo também tem uma visão que tudo é o grande mistério. Deus, no xamanismo, se chama o grande mistério. Aliás, eu acho isso lindo, porque tem uma rendição ali a um grande mistério mesmo, porque a gente nunca vai conseguir entender isso na dimensão nossa encarnada, porque a parte não consegue capturar ou entender a totalidade. Então, eles chamam Deus de o grande mistério. E essa visão do grande mistério, o grande mistério está em tudo. Ele está em tudo. Então, tudo é uma manifestação do grande mistério. E na visão nossa, religiosa, eu acho que a interpretação que nós temos disso, eu não sei se a interpretação judaico-cristã
realmente Jesus falava isso, porque ele, eu acho que não dizia, ele dizia, eu e o Pai somos um. Mas o que ficou para nós, em termos de religião, quase todas as visões religiosas ocidentais, é de que da dualidade. É que eu e Deus não somos um. Não é assim que a gente pensa? E que dentro desta visão nossa, nós precisamos de merecer Deus. Então, eu vou me esforçando e vou passando por um desenvolvimento moral e tudo, e aí nós vamos melhorando. Então, uma hora, nós vamos merecer o céu, alguma coisa desse tipo. Então, esta perspectiva, é uma perspectiva dualista. Eu estou aqui e a divindade está lá, nós não somos a mesma coisa. A visão hindu, ela é não dual. Eu e Deus somos a mesma coisa. E o que eu preciso para perceber é simplesmente tirar o meu véu de ilusão, que eu esqueci que sou Deus. Então, assim, eu não lembro disso. Da nossa divindade, nós não lembramos disso. Então, por que não lembramos? Então, aí a parábola do filho pródigo serve para nós e para a visão hindu também. Por quê? Na visão hindu, nessa parábola do filho pródigo, o filho se esquece, ele foi para a vida e foi curtir a vida e se esqueceu que ele tinha um pai rico. E aí, um dia, depois de muito sofrimento, ele lembrou, gente, mas por que eu estou aqui? Eu tenho um pai. Então, deixa eu retornar. Então, ele retorna à casa. E o que significa? O que houve nesse retorno? Houve um recordar que ele tinha essas coisas. Então, essa parábola serve para nós também na visão hindu. Então, aí a visão hindu, para mim, ela é muito interessante, assim, muito maravilhosa, porque o que é uma Mahalila? Na Índia antiga, os mestres e rishis, né, os santos da Índia chamam rishis, e rishis da tradição Vaishnava, que são os devotos de Vishnu, eles criaram um tabuleiro. E neste tabuleiro, eu posso compartilhar isso com vocês, para vocês verem, está ali desenhado um mapa do desenvolvimento da consciência. É um mapa desse processo do despertar para a consciência. Então, nesse tabuleiro, ele mostra, ele tem 72 casas, esse tabuleiro, e essas 72 casas são estados arquetípicos de consciência com os quais nós nos identificamos. O que significa isso? Se a gente está muito tenso por alguma situação, então você está identificado com essa situação. Então, o tabuleiro, ele mostra o nosso jogo de identificação e propõe formas da gente sair desse jogo de identificações. Então, dentro da visão hindu, qual é o grande drama humano? A gente, nesse teatro que chama Lila, para eles, por isso que o jogo chama Mahalila, um grande jogo, é um jogo nosso na nossa consciência, da nossa consciência, a gente aqui. Então, o que acontece aqui? Nós ficamos identificados com as situações e nós temos que aprender, e o nosso aprendizado é desidentificar das situações. E se você for observar, é isso mesmo que acontece. Então, quando você está... Eu estava até contando numa live ontem, eu estava falando numa live sobre Mahalila, contando... Vocês devem ter experiências assim. Eu estava contando de uma própria experiência minha quando eu era adolescente. Então, como que quando eu era adolescente, o centro da minha vida era o cabelo. Então, e era uma época que não tinha chapinha, e a moda era cabelo super, super, super liso. Então, o meu cabelo não era muito liso, e agora ele até ficou mais ou menos liso, mas o meu cabelo era um pouco ondulado. E eu fazia engenharia nessa época, eu tinha 18 anos. Eu levantava, gente, eu lavava o cabelo de noite, tomava banho, lavava o cabelo à noite. Secava no secador e fazia uma touca. Não sei se alguém é dessa época, que é as toucas de meia fina. Fazia uma touca no cabelo. Punha o relógio para despertar. 4 horas da manhã eu levantava, virava a touca. Para ir para a faculdade e ai do cabelo se entortasse, porque ele costumava entortar um pouco para um lado, outro para o outro. E aquilo me tirava da concentração da aula.
Então, o que significa isso? Estou dando esse exemplo para a gente entender o que é identificação. Então, identificar é identificar com estados. E isso, o Mahalila vai nos trazer casas, e ele tem 72 casas distribuídas em 8 linhas e 9 colunas, sendo que a coluna central é a coluna da Kundalini, a coluna dos chakras. E as casas são distribuídas e elas são colocadas ali, não de forma aleatória, mas representando os nossos níveis mais densos de identificação até os mais sutis. E quais são os níveis densos de identificação? São as nossas emoções básicas: medo, raiva, inveja, que é a mesma coisa de comparação, sensação de não pertencimento, de vazio, que muita gente, de ser desconectado, que muita gente sente, apego às coisas materiais, achando necessidades de reconhecimento. Então, o que acontecia comigo ali, se a gente for ver qual é a emoção que estava ali? Quando eu tinha 18 anos, e essa necessidade tão absurda. Eu estava muito preocupada com o olhar do outro. E quantas pessoas estão preocupadas com o olhar do outro que a gente conhece? Então, o tabuleiro do Mahalila vai mostrando esses padrões nossos de identificação, e nestes padrões, nós vamos nos perdendo, e perdendo a percepção de quem você é. E quando você não lembra quem você é, a sua visão de mundo é essa. E se a gente não lembra que é um ser divino, a forma como você lida com o mundo é de alguém carente. E aí eu tenho que ir no mundo buscar alguma coisa para substituir isso. Então, vamos imaginar que trazendo uma criança, um adolescente, um jovem, que tem um pai que bem de vida e que é tranquilo. E tem um outro que é muito pobre. Então, este pobre, ele, diante de uma situação, ele não vai confiar que o pai, por exemplo, pode pagar. Ele não vai ficar tranquilo que o pai pode ajudá-lo. Mas o outro que tem essa impressão de que o pai pode ajudá-lo, ele pode lidar com algumas situações de uma maneira mais tranquila. Então, quanto mais nós tivermos sem percepção da nossa natureza divina, mais empobrecidos nós somos, porque você não confia na vida. E esse é o grande drama humano, porque nós não conseguimos por que a gente não solta? Porque nós não confiamos em Deus, embora todo mundo fale que confia. Ninguém confia, ao contrário, em Deus. Ninguém confia. Então, se você tem um chamado da alma para largar um emprego seu, por exemplo, você confia em Deus? Foi chamado da alma. Não confia, não. Você confia em você. Confia na sua experiência, mas em Deus você confia, não. Então, à medida que a gente vai evoluindo, evolução significa desapego. Sempre a evolução significa desapegar-se das suas identificações, não é outra coisa. Então, nós vamos acessando dimensões mais sutis e confiando mais nessa energia. Confiando na condução dessa energia. Até que você chega num estado, que é a casa 68 do Mahalila, onde ali você está. Então, sai do jogo de identificações. Então, o que é o tabuleiro do Mahalila? Ele é um mapa desse processo. Você pode pegar o tabuleiro e estudar esse mapa. Mas ele também é um oráculo, tipo um oráculo. Ele mostra o que a gente precisa ver na nossa situação. Ele apresenta situações onde você está bloqueado. Então, o Mahalila é bem interessante nisso, porque ele diz, olha, você está pegado nisso, você está nesse padrão de repetição. Então, o jogo tem 10 serpentes e 10 flechas. As serpentes são os lugares onde a gente cai no jogo que você tem que retornar para ver aquelas situações infantis que a gente, às vezes, muitas vezes, não lidamos com elas. Fica bem, né? Eu sou terapeuta, né? Fui sua aluna, né? Então eu entendi bem.
Sim, então, assim, desculpa, Graça, pode continuar. Então, As pessoas vão se perdendo, né, quem é você, e vai tendo esses transtornos, chegando ao ponto de ficar em desequilíbrio. É uma coisa bem doída mesmo, é. Então vou falar, foi você que me perguntou sobre esses adoecimentos, né? Então, o que acontece hoje? Então, e o Mahalila mostra muito isso. Então, assim, onde isso a gente vai perceber? E onde você pode suspeitar de um processo de abertura? Normalmente, um processo de despertar, de abertura espiritual, ele vem junto com quebra de paradigma muito grande. Então, a pessoa está ali, olha, chega no seu consultório, por exemplo, olha, esse trabalho não faz sentido. Eu não sei o que aconteceu. Ou, de repente, a pessoa tem uma percepção espiritual. Ela tem uma experiência, seja lá espontânea, ou de meditação, ou cai alguma palestra que fala alguma coisa que tem sentido para ela, ou hoje muitos jovens têm essas experiências de despertar usando algum tipo de drogas psicoativas, como a ayahuasca, que está muito comum, principalmente no Brasil. Então, de repente, você tem uma experiência, você sente, você vê, e a partir dali vem um monte de questionamentos e quebra de paradigma. E por isso que você precisa estar ali acompanhado, porque a pessoa precisa falar. E a pessoa começa a perceber muita sincronicidade, eu percebo isso. Então, assim, ela começa a ver e a experimentar uma enorme enxurrada de sincronicidade. Isso pode parecer muito legal, mas isso causa um susto nas pessoas. Então, a pessoa não dá conta daquilo e começa a ficar muito intuitiva. E aí, ela pensa numa coisa, alguém liga. Ela fala alguma coisa acontece. E então essa sincronicidade ela é difícil também de elaborar, porque a pessoa ela não dá conta e ela começa a ficar falando disso. Quando a pessoa começa a falar muito, eu já percebi que está faltando estrutura, porque é muita informação que vem e aí a pessoa precisa abrir aqui o peito para caber essa quantidade de informação, e aí a pessoa, quando não tem isso ainda trabalhado, ela dispersa muito a energia. Começa a falar, fala, é isso, que é aquilo. Então, esse momento de aprender a lidar com a sensibilidade exacerbada é muito grande. Depois a gente precisa aprender a lidar com o nosso ego mesmo, ver a sombra, perceber, e aí quando a pessoa está vivendo isso, ela começa a perceber a sombra dos outros, a sombra dela costuma demorar um pouquinho mais. E aí começa a enxergar, que nem eu falei, que eu começava a ver todo mundo, isso é porque você está lidando com a sombra, mas você vê dos outros primeiro, né? A sua você não viu ainda não. Então, aí o que acontece? As pessoas começam a ficar, às vezes, deprimidos, desconectados, não conseguem trabalhar. E aí, qual é o primeiro caminho? Psiquiatra, antidepressivo. Esses dias mesmo eu vi uma menina que estava numa crise de falta de sentido. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção são nas crises de falta de sentido. O único sentido que existe é quando você se abre verdadeiramente para um trabalho espiritual. E quando a pessoa está numa crise de sentido assim, eu fui para isso, eu fiz esse movimento, mas esse movimento não me preencheu. Eu fiz outra coisa e não me preencheu. Eu fiz outra coisa e não me preencheu. Fiz outra coisa e não me preencheu. Tem duas hipóteses. Ou a gente precisa trabalhar muito a criança interior dessa pessoa, ou a gente precisa suspeitar que ele está sendo um chamado. Então, são essas situações que nós precisamos ver. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, qualquer problema, as pessoas apelam para o antidepressivo, que é quase água. Aí o antidepressivo não faz a pessoa ficar sem dormir. Aí você toma um antidepressivo e um ansiolítico e um remédio para dormir de noite. Eu mesmo,
conheço 3 jovens de 30 anos que, por quê? Viveram uma crise no trabalho e começaram a tomar antidepressivo. Não conseguiu dormir, tomou outro remédio para dormir. Então, assim, será que é isso mesmo que é a saída? Será que não está faltando trabalhos terapêuticos mais apropriados para acolher essas situações, para instigar a pessoa a olhar para um outro lugar? Mas o problema é que não tem ninguém que instiga a olhar para outro lugar. Então, isso que vira um grande problema, na minha opinião. Podemos abrir para perguntas, então, Denise? Ah, sim, claro, claro. Perguntas, Depois, colocações? depois, se vocês quiserem, a gente faz uma meditação, algum trabalho de interiorização. E eu tenho possibilidade de ficar um pouco mais, já que eu me atrasei tanto, não tenho. Bom, está aberta a pergunta. Eu vou pedir que a gente centre no sentido de terminarmos às 20, porque tem algumas pessoas que têm live logo em seguida, e elas mantêm esse ritmo para a gente dar oportunidade, ao mesmo tempo, de estarmos aqui, mas sem impedir que as pessoas estejam no lugar já programado, né? Alguma colocação? É muita informação, não é? E é uma coisa interessante, Denise, que esses dias mesmo eu estava pensando, evoluir dói muito. E é por isso que as pessoas preferem ficar na zona de conforto, que na verdade não é tão confortável, né? Porque ela acaba sendo dopada e vira um zumbi. E aí sim abre chance de ser capturado por outras energias, porque as energias que a gente não vê, elas são muito mais poderosas, porque a gente não sabe onde é que está o inimigo, né? Então... porque você não percebe, porque aí de novo a gente se identifica, porque essas energias estão vibrando em algum tipo de vibração ali e interferem no nosso campo, mas se você não tem consciência, você pensa que é você. Sim, exatamente. Todo mundo pensando aí? Deixa eu fazer mais uma colocaçãozinha, porque aí você pode nos conduzir em algum processo aí de interiorização para a gente fechar a noite, né? É interessante isso que você colocou do uso de psicodélicos para chegar a um ponto de iluminação, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que eu fiquei fascinada quando eu li Admirável Mundo Novo, do Huxley, e ele escreveu antes As Portas da Percepção, onde ele usou um psicodélico, eu não me lembro qual foi que ele usou, sob acompanhamento médico e psiquiátrico, né? E aí ele foi descrevendo as coisas que ele conseguia enxergar. E a gente tem muitos quadros de esquizofrenia incluídos dentro dessa situação, né? Porque às vezes a pessoa ela não usa nenhum alucinógeno, nenhuma substância que muda o olhar, mas ela vive o tempo todo enxergando outras coisas. E aí gera a confusão total, né? A pessoa não se enquadra dentro daquilo que a sociedade entrega em termos educacionais, em termos sociais, econômicos, e a pessoa fica completamente alienada de tudo isso, né? Ela pode não partir para nenhuma droga, mas não tendo assistência nenhuma, ela fica uma pessoa perdida, realmente passando a vida em branco, né? Sem se autoconstruir. Sim, mas tem uma diferença, né? Que o Pierre Weil, ele tem vários livros sobre isso, e ele foi um grande estudioso também dos estados ampliados de consciência. E é diferente o processo esquizofrênico de um processo de despertar. E isso a gente precisa ter clareza. Porque o esquizofrênico, ele não tem... Ele realmente aquilo é uma realidade. No processo de despertar é diferente o processo de integração. No esquizofrênico não há nenhuma integração, é uma ruptura. É tanta energia, possivelmente, diz o Richard Moss, que pode ser
que os processos de esquizofrênicos são processos de despertares mal conduzidos, mas que a pessoa não conseguiu integrar. Mas tem ali uma falha. Por isso que um ego maduro ele é fundamental para um processo de realmente entender, trazer a espiritualidade para a nossa experiência. Porque senão você entra numa coisa rígida, isso a gente tem que entender. E esse que é o grande desafio de quem lida com o processo de despertar, é perceber uma diferença. A esquizofrenia é diferente de uma pessoa que está tendo percepções, porque essa pessoa está tendo percepções, ela pode falar sobre essas percepções e integrar essas percepções. O esquizofrênico, não. O esquizofrênico, mesmo que tenha sido ali na origem um processo de despertar e mal conduzido, ou que aconteceu, sei lá o quê, não é a mesma coisa. Ele não é como se fosse quebrado, sabe? Ele quebra a estrutura. A psicose tem uma coisa quebrada. E o outro tem uma coisa de expansão, assim. É como se fosse um balão, daqueles de balão de aniversário, e algumas pessoas alguns balões, eles cabem muito ar, outros estouram. Então, dentro dessas patologias, ela pode ser isso. Agora, o problema não é o esquizofrênico mesmo, são os que não são esquizofrênicos e são esquizofrenizados. Porque eles estão tendo percepções e aí pronto, você já rotulou e aí você já colocou um lítio nele. Então, assim, não tem um olhar para isso direito. Não tem uma leitura correta do que está acontecendo. Ok. Tem aí muitos agradecimentos no chat a você. Então, Denise, se você quiser nos conduzir... Sim, eu mais uma vez, Marli, olha, eu sinceramente, eu não sei por que eu me confundi, na minha agenda estava marcado às 8, o tempo inteiro, fiquei muito chateada de não ter chegado na hora, deixar vocês esperando. Eu sinto muito por isso, de verdade. Então, assim, eu nem sei me desculpar mais. Assim. Não, é porque você não precisa se desculpar. Você nos deu um momento de alegria e foi assim, ficou tudo certo. Tem a Cris que abriu o microfone e depois a Zigrid. Vocês querem fazer alguma colocação? A minha colocação é só agradecer o conteúdo todo que a Denise trouxe para a gente e também desperta muito mais conhecimento, querer saber muito mais, né? Nessa busca do autoconhecimento, esse despertar da consciência não é um caminho fácil. E realmente eu acho que isso que ela falou, que você falou que de ter uma boa condução é essencial. Difícil a gente, às vezes, encontrar essa boa condução, ou bons condutores, né? Porque tem muita gente se apresentando aí, mas que não necessariamente tem o conhecimento para conduzir bem as pessoas, né? Nesse processo. Eu acho que eu vou trocar a palavra condução por bons acolhedores. Porque, na verdade, quem conduz um processo de despertar é a sua própria alma. Então, Krishnamurti fala muito disso. Ele fala que as pessoas podem se inspirar, mas a condução, quem diz, porque é o seu chamado, a sua alma para você. Venha. E você vai ter que seguir. E vai ter que seguir sozinha. O ponto é que nós precisamos de bons acolhedores, que validem o nosso processo. Não é condutores. Condutores a gente não precisa, senão a gente fica discípulo de todo mundo, sabe? E aí se perdendo, porque o caminho é seu. Você está voltando para a sua casa, não para a casa do guru. Tá certo, bons acolhedores, perfeito. Bons acolhedores. Isso que a gente precisa, e que a nossa carência é disso. Porque dentro de uma boa acolhida, você mesmo elabora a experiência e segue o seu próprio chamado. A gente não precisa de muito guru, não. A gente precisa de
gente para conversar no mesmo nível da experiência que você está sentindo. É isso que esse grupo aqui deixa a gente muito à vontade nisso, viu? Que maravilha. De encontrar as pessoas assim. Eu vou participar dos outros que tiverem, sempre que eu puder, eu vou entrar e participar desse grupo, porque é isso mesmo, a gente precisa de um grupo desse jeito. Pra poder... Venha. Então, agora vamos fechar os olhos para a gente fechar essa história com uma meditação, tá bem? A Zigrid ainda quer fazer uma pergunta, Denise. Pode, querida, pode. Ai, desculpa, é uma pergunta retardatária, porque a gente fica tentando assimilar várias coisas, né? Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A pergunta seria o seguinte: como diferenciar um processo de esquizofrenia de de despertar? Como que a gente percebe isso? Olha, o esquizofrênico, ele não tem nenhuma energia do despertar. Ele tem uma desconexão, dá para sentir. Não sei exatamente, mas se você olha uma pessoa esquizofrênica, ela não fala nada com nada, dependendo do grau de esquizofrenia. Então, tem uma desconexão na fala, tem uma rigidez de pensamento. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós temos que sempre desconfiar de muita rigidez. Muita rigidez sempre mostra uma estrutura egóica enrijecida, e tudo que está enrijecido pode quebrar. Já um processo de despertar, a pessoa você sente uma organização mesmo, que tem coisas esquisitas acontecendo. Aparentemente. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, tem uma menina que viveu um processo de despertar e que eu acompanhei, muito forte. Então, o que aconteceu com ela? De repente, ela começa a perceber coisas. Também foi numa palestra, ela foi numa palestra, e aquilo fez todo sentido. Aí ela começa a ter um monte de sonho. Aí ela conta isso numa terapia. Tá ok, tô contando, tive um sonho, tem um mês, tem meio, tem fim, tem ontem, tem hoje. Agora, um esquizofrênico num grau muito sério, não tem lógica, nada do que ele fala. Não tem uma energia. Então, essa menina, por exemplo, você sentia a energia dela, tinha um brilho, tinha um encantamento com aquilo, sabe? Um retorno para casa, tinha uma dificuldade, porque ela achava que o trabalho dela não tinha nada a ver mais, que ela precisava mudar. Então, ela estava contando, ela estava organizada. Ok, obrigada. De nada. Perfeito. Estamos à sua disposição, então. Então, eu vou conduzir uma meditação, que é a meditação que eu mais acredito, que mesmo que a gente não perceba, e mesmo que a gente não tenha muito tempo, é o ponto onde eu acho que a meditação deve ser conduzida. Então, conduzam depois. Então, sinta seus pés no chão. Respirem profundo. E todos estes véus de identificação que nós temos, eles são da mente. É o nosso pensamento que obscurece a nossa percepção. Então, nesse momento, possivelmente, nós estamos mentais, porque eu falei muito. Então, a mente nossa foi ativada, o pensamento. Então, preste atenção no seu corpo e veja onde está a sua energia. Ela está na cabeça, nos ombros, nas costas, no coração, no ventre. Onde está? O único ponto onde a energia deve estar
é no peito. O que é o peito? É esta região do coração física. Estou falando de bem físico, não é abstrato. Então, traga sua atenção para o ponto do peito. Como está este ponto agora? Está relaxado ou está tenso? Apenas solte. Se estiver tenso, solte. É neste ponto que nós nos desidentificamos. É simples. Se você estiver preocupado, preste atenção nesse ponto e solte. Entregue tudo para este lugar. Se você estiver com medo, dê uma ordem para você. Depois eu penso nisso. E solte. Se você estiver preocupado, dê um comando para sua mente. Depois eu penso nisso. E solte. Quanto mais tempo você ficar nesse ponto, mais você acessa uma dimensão que a princípio é só um pontinho, mas não importa que seja só um pontinho. É um ponto de silêncio. Descanse nesse lugar. Todos os momentos que você puder. Quando você levantar e quando você deitar. Enquanto você espera alguma coisa. Traga todas as suas emoções para este lugar. Dizendo para elas, depois eu penso nisso. Descanse na consciência. Pode parecer muito simples, mas se você desenvolver esse hábito, uma profunda alquimia se processa no seu interior. Então vamos inspirando mais fundo um pouco, abrindo os nossos olhos, respeitando o horário. Agradeço
a presença de vocês e especialmente agradeço a Marli pelo convite. Nós é que agradecemos, Denise. Gratidão imensa por você ter disponibilizado o seu precioso tempo para estar conosco essa noite. Nós temos várias pessoas que só assistem offline e elas ficam ávidas na quarta-feira de manhã, aguardando a gravação. Então, assim que eu conseguir fazer isso, eu mando para você também, e eu vou tomar a liberdade de mandar o link das anteriores, ou o nome do canal, para você apreciar algumas coisas que a gente fez. Vieram vários profissionais, esse grupo tem médicos, tem dentista, tem psicólogos, tem preparadores físicos, tem pessoas que trabalharam em banco e hoje se dedicam à alimentação vegana, ministrando cursos, tem muito biólogo, muitos professores, alguns aposentados, então, assim, é um grupo muito especial. Especial mesmo. E o que me dá, assim, muita esperança nesse tipo de aglutinação é que cada terapeuta, cada médico, cada professor, cada orientador vai contar algumas coisas para as pessoas ao seu redor, mesmo que sejam familiares, isso vai ampliando a chance de termos uma abertura coletiva da consciência, formando aquela massa crítica mínima tão necessária para a nossa ascensão. Nós estamos esperando faz muito tempo, o período de transição está assim, sofrido. Nossa, que transição comprida é essa, né? A gente já está quase perdendo a paciência, mas precisamos aguardar, porque tudo vem no tempo certo, na dose adequada. Se vier tudo junto, dá isso que você falou, né? A pessoa fica entupida, não sabe o que fazer e perde o rumo de casa. Então, assim, vamos manter a cordinha amarrada na cintura, nessa grande escalada, para a gente não se perder e não deixar ninguém rolar ribanceira abaixo, né? Então, eu acho que todos nós, né, temos esse papel de sermos luz, né, no mundo, ampliando, sim. Assim, a minha sensação é essa mesmo, que cada um de nós precisa ampliar a possibilidade de ancorar o despertar coletivo mesmo. Verdade. E ser antena não tem sido fácil, né? Porque as pessoas que se disponibilizaram a ser antenas, inclusive passaram aí por alguns probleminhas, né? Dor excessiva na base da coluna, porque a antena segura, né? Depois ela tem que espalhar. A gente teve um aporte muito grande de energia, principalmente a partir de 2012, e agora a gente teve um declínio. É como se as nossas antenas esparramassem, dissipassem essa energia para ajudar o despertar das demais pessoas, né? Então, assim, o nosso papel é gigante, principalmente como adultos, para ancorar tudo isso, esperando a geração que está vindo logo atrás, e nós temos que segurar a nossa tocha com grande responsabilidade, né? E sem o egóico, né? Nós temos que deixar a nossa tocha disponível para cada um acender a sua velinha e fazermos essa iluminação geral da Terra que tanto precisa, né? Gratidão imensa mais uma vez. Gratidão para vocês todos. Muito obrigada mesmo por terem me esperado meia hora sem ir embora. Foi lindo. Não fomos embora, a gente segurou a chaminha, viu? Seguraram a chaminha. Esperaria até mais. Boa noite. Beijos, queridos. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Gratidão imensa. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Vou ficar esperando vocês saírem. Gratidão por sua doação, viu, Denise? Foi maravilhoso. Nossa, Marli, olha, eu não tenho. Não, esquece isso, meu bem. Foi tão lindo, tão lindo. Amanhã você vai ver o começo, que só foi sorriso, né, Zigrid? Foi. Deu até Não, dor. olha, hã? Deu até dor no maxilar de tanto rir. Então, vocês fizeram Mas deixa a surpresa a terapia ela, né? do riso. Terapia do riso, né, Marli? Foi. Marli, olha só, eu não entendi. Sabe o que aconteceu dentro de mim? Não sei. Estava marcado 8 horas.
Hoje eu entrei em contato várias vezes com você, falei, que hora que deu o link, que eu estava preocupada com a palestra. Pois é, eu falei para o pessoal, antes das 17 e pouquinho você entrou, né? Ainda eu respondi às 18h15, eu vou mandar o link para o pessoal. Você Isso, quer eu entendi, eu antes? falei, se às 18h15 era para eu entrar. Aí foi o que eu vi. Aí eu falei, não, tá bom, ela vai só testar o microfone. Nossa, eu não sei de onde eu tirei esse paradigma. Tranquilo. Não, mas talvez pelo meu paradigma, sabe, que eu fiquei preso nele, porque eu sempre faço live às 20 horas. Então, não sei. Não, mas eu acho que tudo tem um propósito, fica tranquilo. Na verdade, eu vivo nessa energia. Eu estava muito interessada na sua palestra, estava muito querendo vir, e eu estou entendendo. Eu falei assim, Deus, olha, sinto muito. Porque deve ter algum propósito maior para ser assim. Você vai vir novamente, mas eu estou aqui também. Esquece isso, Denise, nada é por acaso nem à toa. Eu falei do lance da esquizofrenia, que uma época eu trabalhei numa clínica de recuperação psiquiátrica, que eu era casada com um psiquiatra, então eu tentei desenvolver um projeto lá de movimento, né? Então, passei por várias pessoas com várias patologias, e teve uma vez que eu estava com um drogadito e um esquizofrênico, e fiz um trabalho na piscina. E aí eu falei, como eram homens, eles precisavam extravasar, colocar essa energia para fora. Aí eu pedi para que socassem a água. O esquizofrênico me deu uma lição, numa assim, não, eu não posso socar a água, entrou na noia dele, né? Vou machucar a água e não sei o quê. Aí, não, numa próxima vez, eu utilizei outra estratégia. Utilizei outra linguagem para fazer o mesmo movimento. E ele entrou, né, naquela energia e ele gargalhava. Aí eu percebi aquele clique, sabe? Saindo da esquizofrenia e sendo ele mesmo. E ele ria e estava engolindo água. E assim, eu preocupada com a água, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele perdesse esse tempo dele mesmo, né? Então, aí eu comecei a viajar, né? Falei, porque é só um clique, né? Um clique, é complexo trabalhar assim, nesses processos de... o que eu acho é o seguinte, que muitos processos de despertar geram esquizofrenia mesmo, pode ser isso. Agora, o esquizofrênico, a gente precisa, na esquizofrenia, pelo menos na minha percepção assim, de trabalho terapêutico, é estruturado. E o neurótico, que está no processo de despertar, nós precisamos desestruturá-lo. Nossa! Lógico, vai dar muita conversa, Zigrid. Depois você pega o contato. Entendeu? E aí estende e também compartilha com os demais, né? Gratidão. Tchau, gente. Beijos para vocês. Vou sair também. Tchau, tchau. Com Deus.